Fala pessoal, tranquilidade? Bom, tô aqui no começo para falar para vocês que isso daqui é um resumão pro Enem de 2021, né? Agora é janeiro de 2021. Se você tá vendo no futuro, não tem problema, tá? Isso daqui, o Enem do ano que vem vai ser bem parecido com o desse, então também serve para você, tá? Diferente das aulas normais, eu não vou estar ali no cantinho porque eu quero usar a tela inteira, mas eu espero que seja útil para vocês. Já vou deixar explicado que aqui na descrição tem uma lista de exercícios com 15 exercícios do tema que eu estou tratando aqui, e eu quero que vocês vão lá e façam, e daqui 2 dias eu vou fazer um vídeo resolvendo essas questões. Se você está no futuro, já deve estar aí no canal, é só procurar que você vai encontrar com certeza. Então, fica com o vídeo. Maravilha, então, estamos aqui então para revisão do Enem. Aí você deve estar se perguntando, mas Johnny, o Enem é daqui 1 semana. Para você no futuro talvez não seja, né? Mas pro momento que eu tô fazendo agora, você pode me falar, daqui 1 semana vai ter o Enem. Como você vai conseguir revisar a matéria inteira do Enem, que vai cair no Enem e tal? Então, a gente não vai revisar a matéria inteira, tá? Hoje, no vídeo, eu quero revisar aquilo que mais cai no Enem. E o que mais cai no Enem? O que mais cai no Enem são razões e proporções, porcentagem, regras de 3... Então é disso que a gente vai revisar para o Enem. Como é o que mais cai, se você estiver sabendo bem disso, a chance de você ir bem na prova é grande, porque com certeza vai cair questões desse gênero, tá? Hoje a gente vai passar simplesmente pela parte teórica e daqui 2 dias, né, a gente vai fazer a parte prática. Inclusive aí na descrição tem a lista de exercícios, então faça e depois vem aí que vai ter um vídeo de eu corrigindo isso. Show de bola? Tranquilidade? Enfim, antes da gente entrar em razões e proporções, eu quero que vocês relembrem um pouquinho sobre conversões. Eu acho que é muito importante a gente lembrar disso. Esse é um tópico de matemática de fundamental, né? Mas tem muita gente que não lembra direito como isso funciona, o que é bem normal, porque é muita informação. Então eu vou revisar ele aqui pra gente. Show de bola? Tranquilidade. Então vamos lá. Quando a gente olha fala de conversões, a gente está falando de conversões de unidades de medidas. E o que é uma unidade de medida? Por exemplo, a gente pode falar de medida de massa. Grama, por exemplo, é uma medida de massa. Quilograma, por exemplo, também é. Existem várias medidas de massa, tá? De comprimento, a gente tem, por exemplo, o quilômetro. Nós temos o metro. Nós temos os centímetros. Aqui são só os mais conhecidos, né? Quando a gente fala de volume, nós temos o metro cúbico, nós temos o quilômetro cúbico, enfim, e assim por diante. Quando a gente fala de quantidade, a gente tem os litros, nós temos os mililitros e assim por diante, tá? E quando a gente vai converter, né, de metro para quilômetro, por exemplo, a gente segue um padrão. Aqui na direita a gente tem esse padrão, tá? Esse km significa quilômetro, o hm significa hectômetro, o DAM significa decâmetro, o m é metro, o dm é decímetro, o cm é centímetro e o mm é milímetro. Então, se alguém dá alguma informação para a gente em metro, a gente consegue converter esse valor em quilômetro, por exemplo. Ou a gente consegue converter esse valor em milímetros, por exemplo. E como funciona essa linha? Toda vez que eu andar para a direita, eu vou multiplicar por 10. E toda vez que eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 10. Tudo bem? A mesma coisa funciona lá se fosse uma outra escala, né, agora de massa, né, que eu tenho quilograma, hectagrama, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, né? A mesma coisa funciona aqui. Se eu quiser vir para a esquerda, eu preciso multiplicar por 10, e se eu quiser andar para a direita, eu quero dividir por 10. Vamos fazer um exemplo então. Exemplo A. Eu quero converter 4 metros para centímetros. Então, olha só. Vou fazer em rosa. Eu tenho 4 metros. Eu estou aqui no metro. Eu vou andar 1 para a direita, 2 para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10, depois eu vou multiplicar por 10 de novo. Tá? Ou seja, 4 metros são 400
centímetros. Tranquilidade? De boa, né? Se eu fizer, por exemplo, eu tenho 400 decagramas, eu quero ir para quilograma. Decagrama, eu vou um para a esquerda, hectagrama, mais um para a esquerda, quilograma. Então eu vou pegar meus 400 decagrama e eu vou dividir por 10, porque eu andei uma vez para a esquerda. Depois eu vou dividir por 10 de novo, porque eu andei a segunda vez para a esquerda. Então, deixa eu pôr de parênteses para a gente não ficar confuso. 400 dividido por 10 é 40, 40 dividido por 10 é 4. Então eu vou ter 4 quilogramas. Ou seja, 400 decagramas são 4 quilogramas, porque eu andei duas vezes para a esquerda, então eu dividi por 10 o valor, depois eu dividi por 10 de novo. Tá? Isso vai mudar um pouquinho quando a gente olhar para a área. Tá? Quando a gente estiver olhando para a área, a gente vai estar olhando para duas dimensões. Quando a gente fala de área, é a medida da superfície de alguma coisa, por exemplo, desse quadrado. Se eu tivesse só em uma dimensão, seria só uma linha. Como eu estou olhando para a segunda dimensão, eu estou olhando para duas linhas. Ou seja, se eu tiver um x vezes x aqui, eu tenho que converter esse x e depois converter o outro. Por isso é o ao quadrado, né? Porque eu estou fazendo um quadrado aqui, olha só. Então, quando eu for converter essas coisas, eu tenho que lembrar que quando eu for para a direita, agora é vezes 10 ao quadrado. Porque é de metro quadrado para decímetro quadrado, tá? Não é só vezes 10, é vezes 10 ao quadrado. E se eu for para a esquerda, eu vou dividir por 10 ao quadrado. Tudo bem? Vamos fazer aqui só para a gente conferir. Então, eu tenho 1 metro. Eu vou pôr parênteses aqui, né? Aí eu vou uma vez para a direita, então eu multiplico por 10 ao quadrado. Depois eu vou mais uma vez para a direita, para chegar no centímetro. Eu fui de metro a centímetro. Então, vezes 10 ao quadrado. Isso é 1 vezes... O 10 ao quadrado é 100, né? 1 vezes 100 é 100. E 100 vezes 100 é 10.000 centímetros quadrados, tá? Então, sempre que eu for para a direita, quando eu estou falando de área, eu estou convertendo uma dimensão e outra dimensão. São duas dimensões. Então, eu tenho que lembrar de pôr ao quadrado. Tudo bem? Tranquilidade? E quando eu for falar de volume, é o mesmo esquema. Só que agora está ao cubo. Então, toda vez que eu for para a direita, eu vou multiplicar por 10 ao cubo. E toda vez que eu for para a esquerda, eu vou dividir por 10 ao cubo. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho 5.000 hectômetros cúbicos e eu quero para quilômetro cúbico. Então, eu vou pegar esses 5.000 e eu vou apenas uma vez para a esquerda. Então, eu vou dividir por 10 a terceira, que é 1.000, né? E aí, 5.000 dividido por 1.000, isso dá 5 quilômetros cúbicos. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilidade? Então, sem medo de ser feliz, tá? Para converter é muito simples. Faz lá a escala, né? Se você, cada andada para a direita é vezes 10, cada andada para a esquerda é dividido por 10. Se for medida de área, é vezes 100 dividido por 100. Se for medida de volume, é vezes 1.000 e dividido por 1.000. Tudo bem? Tranquilidade? Vamos, então, ao que interessa. E são o tema da aula de hoje, que é razão e proporção. E vamos começar, então, falando da razão. Bom, razão, basicamente, é um quociente de dois números. Ou seja, eu vou ter um número dividido por outro, né? Eu também posso escrever isso como A dividido por B, tá? Esses dois pontinhos. Essa segunda opção é mais utilizada em escalas de mapa. Então, quando você desenha um mapa, esse mapa, você fala assim, esse mapa está em escala. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 10.000 centímetros na vida real. Então, esse é um mapa de 2 pontinhos por 10.000, tá? É uma razão também. O primeiro número, ele é chamado de antecedente. E o segundo número é chamado de consequente.
Isso aqui não é muito importante não, tá? Mas é a nomenclatura. Se você conseguir lembrar, melhor. Então, vamos dar alguns exemplos. Um exemplo clássico é o 3 sobre 5, por exemplo, né? O 3 sobre 5 é uma razão de 3 sobre 5. Ou, sei lá, 7 por 11, tá? São exemplos de razões. É um número dividido por outro, sem problema. Ou, se a gente for olhar para a escala, aquele exemplo que eu dei, né? 1 por 10 mil, né? Na escala de um mapa, cada 1 centímetro equivale a 10 mil centímetros na vida real. 1 centímetro no mapa equivale a 10 mil centímetros na vida real. Então a gente escreve desse jeito. Tudo bem? Uma coisa sobre a razão. A razão é que existe uma coisa que chama razão inversa. E o que é a razão inversa? É a razão que, quando você multiplica pela outra, vai dar 1. Tá? Quando o produto entre razões é igual a 1, essas razões são inversas. Por exemplo, 1 sobre 4 vezes 4. Ah, Johnny, mas 4 não é uma razão. É sim. Sempre que não tem ninguém, é sobre 1. Perceba que isso vai dar o nosso querido 1. Ou seja, o 1 sobre 4 e o 4 sobre 1 são razões inversas. Beleza, chegamos então na parte que interessa, que são as razões entre grandezas, tá? Eu separei em dois diferentes, porque são dois diferentes. O primeiro, eu vou tratar sobre grandezas de mesma categoria. O que isso significa? Eles têm a mesma unidade de medida. Então vamos ver os exemplos. Quando fui tomar café com leite, coloquei 330 ml de café e 100 ml de leite. Qual a razão entre a quantidade de leite e a de café? Bom, se ele quer a razão da quantidade... razão da quantidade de leite sobre a quantidade de café, a quantidade de leite são 100 ml e a quantidade de café são 330 ml. Eu posso dividir os zeros, né? Vai ficar 10 sobre 33. Tá? Essa é a nossa razão, sem problemas, tá? A razão lá da minha xícara de café, de leite para café, é 10 sobre 33. Ah, e se eu pedisse café para leite? Aí seria 33 por 10. Tudo bem? Outro exemplo. Para fazer uma receita, preciso de meio quilo de farinha e 50 gramas de açúcar. Qual a razão entre a quantidade de açúcar e a de farinha? Então, ele quer a razão entre a quantidade de açúcar sobre a de farinha. Uma coisa que é muito importante é que a farinha está em quilos e o açúcar está em gramas. Ambos precisam estar em gramas. Então eu vou converter de quilo para grama. E aí a gente faz o que você conhece, né? Acabei de explicar ali em cima. De quilo para grama, a gente vai ter que 0,5 quilos são 500 gramas, tá? Porque eu vou multiplicar por 10, vou dar para a direita, né? Eu vou de quilo para hectômetro vezes 10, então são 5 hectômetros. Hectômetros não, né? Desculpa. Quilos. Gramas. Então eu vou ter 5 equigramas. De equigramas para decagramas, eu vou ter 5 vezes 10. Andei para a direita de novo. 50 decagramas. E decagrama para grama vezes 10. 50 vezes 10, 500 gramas. Beleza. Agora eu consigo fazer a minha razão. Então são 50 gramas de açúcar sobre 500 gramas. Vou cortar os zeros e vou dividir todo mundo por 5. Isso vai dar 1 sobre 10. Tá? Então não pode ter medidas diferentes. Eu estou falando grandezas de mesma categoria. Então eu preciso converter para dar tudo certo. Tudo bem? A nossa segunda possibilidade são grandezas de categorias diferentes. Isso é muito interessante, né? Quando eu falo categorias diferentes, eu estou querendo dizer unidades de medida diferentes. Aqui eu tenho dois exemplos famosos, que são a velocidade, por exemplo. A velocidade é uma razão. Olha só. Fui de uma cidade a outra, em 2 horas. Sabendo que a distância entre elas é 100 km, qual foi minha velocidade média? Velocidade é dado pela distância sobre o tempo. Tudo bem? Então, a velocidade é a distância, então, são 100 km dividido pelo tempo. Ou seja,
a minha velocidade... Isso aqui é uma razão, né? 100 sobre 2. A minha velocidade vai ser 50 quilômetros por hora. Tá? Ah, Johnny, mas 50 não é uma razão. É sim, lembra? Sempre que o número não tem ninguém, é dividido por 1, né? O seu consequente é 1, tá? Vou deixar sem, porque não precisa, mas você está fazendo aqui, é uma razão. Um outro exemplo é a densidade. Vamos lá. Uma solução tem massa de 60 gramas e cabe uma caneca de 600 ml. Qual a densidade do líquido? Perceba que nessa segunda possibilidade, você tanto faz, né, quais são as medidas. Não precisa converter. Só precisa converter quando a gente estiver falando da mesma categoria. Aqui não é. A gente está falando de massa e de volume. São coisas diferentes. Né? De volume não, né? De quantidade. Quando a gente fala litro ou mililitro, não é volume, é quantidade. Tudo bem? A densidade é dada por massa sobre volume. Então, nossa densidade vai ser uma razão da massa sobre o volume. A massa é 60 gramas, o volume é 600 ml. O volume não, né? A quantidade. Mas aqui, a nossa conversão está para ml. Show? Vou tirar os zeros e vou dividir por 6. Nossa densidade é igual a 1 sobre 10 gramas divididos por ml, tá? Isso é uma medida de densidade. Dá pra ver, né? Porque é uma razão. São 60 gramas dividido por 600 ml. Então é lógico, é grama por ml a medida aqui. Tudo bem? Tranquilidade? Então, quando a gente fala de razão, é muito mais do que um número sobre o outro. De fato, em alguns aspectos, muitas vezes é até uma formulinha, né? A velocidade, por exemplo, é a distância sobre o tempo. A densidade é metro sobre volume. Metro não, desculpa. É massa sobre volume. Tudo bem? Então, assim, a gente consegue olhar para as razões de uma forma mais inteligente. Vamos falar sobre proporção agora, tá? A proporção é uma igualdade entre duas razões. Como assim? Vamos ver o exemplo. Se um saco de arroz custa R$20, podemos escrever a seguinte tabela. Olha a tabela. Número de sacos, 1. O valor é 20. E aqui nós temos uma razão de 1 por 20. Né? A razão de número de saco de arroz pelo valor. Se eu comprar 2 sacos de arroz, eu vou pagar 40 conto. E eu vou ter uma razão de 2 por 40. Se eu dividir todo mundo por 2, eu vou ter 1 por 20. Olha só. Se eu comprar 3 sacos de arroz, eu vou pagar 60. Eu vou ter uma razão de 3 por 60. Se eu dividir todo mundo por 3, eu vou ter 1 por 20. Perceba! Todas as razões são as mesmas. É lógico, porque o número de saco de arroz e o valor têm uma proporcionalidade entre si. E esse 1 sobre 20, ele é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Tá? Eu vou chamar de K. A nossa constante de proporcionalidade, nesse caso, é o 0,05. Tudo bem? Show? Exemplinho. Então, se eu tiver 1 sobre 4, esse é nosso K. Eu posso escrever também como 0,25, né? É uma razão de alguma coisa sobre outra, né? Não convém aqui, não importa, na verdade, mas essa razão tem um resultado. E esse resultado é a constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K. Você pode chamar da letra que você quiser. Tudo bem? Assim como a razão, a proporção também tem uma relação com as grandezas. Só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter duas possibilidades. Nós temos grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Qual vai ser a diferença? A diferença é que uma delas, quando eu olhar para a razão, isso vai ser a constante de proporcionalidade. Tá? Constante de proporcionalidade. É a constante de proporcionalidade. Agora, as inversamente proporcionais, eu vou ter uma constante inversa. Então vai ser quando A vezes B, que é o inverso da divisão. A multiplicação é o inverso da divisão.
O nome disso, desse K, agora vai ser a constante... Não vou escrever tudo não, tá? Inversa... É a constante inversa. É a constante de proporcionalidade inversa, tá? Não vou escrever tudo isso, mas é a constante inversa. Johnny, não entendi muito bem. Dá pra você me explicar? Com certeza. Vamos olhar, então, lá para nossa velocidade. Então, nosso exemplo vai ser a velocidade. Eu tenho que a velocidade é igual à distância percorrida sobre o tempo. Qual é o lance aqui? A distância e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. O que significa? Ó, vou até circular. Ó. Tá vendo que é uma divisão? Ó, a divisão aqui, ó, diretamente proporcional, tá? O que significa? Significa que se eu quiser manter a velocidade e eu dobrar, por exemplo, a distância, eu preciso dobrar o tempo que eu demoro para percorrer. Eles são diretamente. Se eu dobrar a distância, eu dobro o tempo. Se eu triplicar a distância, eu triplico o tempo. Se eu quadruplicar a distância, eu quadruplico o tempo. A mesma coisa vice-versa. Se eu quintuplicar o tempo, eu tenho que quintuplicar a distância. Tudo bem? E o tempo e a velocidade são inversamente proporcionais. Isso dá pra ver porque se eu isolar o D e passar o T multiplicando, por exemplo, eu vou ter D igual a velocidade vezes tempo. Então a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tá vendo agora aqui, ó, a multiplicação? Ó, inversamente a multiplicação. Eu vou até fazer isso aqui também, ó, só para você conferir melhor, tá? Então é a multiplicação. Significa que se eu quiser manter a distância, se eu aumentar a velocidade, eu chego em menor tempo. Faz sentido. Então, eu aumento a velocidade e diminuo o tempo. A distância é a mesma. Tudo bem? Vamos supor que eu aumento o tempo e a distância é a mesma, eu tenho que diminuir a velocidade. Porque eles são inversamente. Quando um cresce, o outro decresce. Quando o outro cresce, o um decresce. Tudo bem? Por isso os nomes, né? Diretamente é quando ambos crescem ou ambos decrescem. E inversamente é o oposto. Quando um cresce, o outro decresce. Ou quando o outro cresce, um decresce. E eu tô falando tudo isso para chegar finalmente a um dos tópicos mais importantes da vida de vocês. Em qualquer vestibular, não só no Enem, vai cair isso, regra de 3. Em algum momento você vai usar. É uma das coisas mais importantes. Até na vida, às vezes, você vai ter que usar de vez em quando. Toda essa introdução sobre razão e proporção chega pra gente finalmente chegar na regra de 3. Tudo bem? Então, vamos falar o que é a regra de 3. Eu vou dividir ela em duas, tá? A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Vamos falar primeiro da regra de 3 simples. Quando eu falo simples, significa que tem apenas duas grandezas se relacionando. Vamos ver os exemplos. Uma usina produz 250 litros de álcool com 4.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 10 toneladas de cana. Perceba, são duas grandezas. Litros de álcool, né? E quilos de cana. Por isso ela é simples. Primeira coisa importante se fazer para resolver isso. Eu preciso converter esses 10 toneladas para quilogramas. Tá? Se você não se lembra, cada tonelada, já vou até fazer aqui, ó, vou converter tonelada para quilograma. Tá? Cada tonelada, uma tonelada, vale 1.000 quilogramas. 10 toneladas, que é o que ele quer, vale X. E aqui eu já estou fazendo uma regra de 3. Isso é uma regra de 3. Perceba que eu tenho uma coluna para as toneladas e uma coluna para quilogramas. E eu tenho as relações entre elas. Uma tonelada vale 1.000 quilogramas. Ou seja, 10 toneladas equivale ao que eu quero descobrir.
Agora basta a gente resolver. E resolver a regra de 3 é simples. Eu multiplico em cruz. Então x vezes 0... x vezes 1 é x. E 10 vezes 1000 é 10.000. Tá? Então eu acabei de descobrir que 1 tonelada são 10.000 quilogramas. Show! Vamos fazer o que ele pede agora. Ele fala que 250 litros de álcool, 250, conseguem produzir 4.000 quilos. Aí ele quer saber quantos quilos de álcool eu preciso para produzir o que eu já descobri, né? 10.000 quilos de cana-de-açúcar. E aí, meu querido, é só você multiplicar em x. Isso vai ser igual a 10.000 vezes 250, certo? Aqui eu posso cortar 3 zeros, 3 zeros. Aqui então vai dar 2.500, eu vou passar o 4 dividindo. X igual a 625. Lembrando que como ele está na coluna de litros, isso daqui está em litros. Tudo bem? Tranquilidade, sem problema, né? Então, se eu produzir 4.000 quilos de cana com 250 litros de álcool, eu consigo produzir 10.000 quilos de cana com 625 litros de álcool. Tudo bem? Tranquilidade. Uma coisa que é muito importante aqui, que é o seguinte. Isso daqui deu certo porque quanto mais litros de álcool, mais quilos de cana eu produzo. O álcool e a cana, né, os litros de quilograma, estão sendo, aqui nesse caso, grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento um, eu aumento o outro. Tudo bem? Vamos olhar o segundo caso, porque muda um pouquinho. Olha só. Em uma doceria são produzidos 200 sonhos de 15 gramas cada um. Caso queira produzir sonhos de 10 gramas, quanto iremos obter? Olha só. Eu vou ter que escrever, né, a coluna dos sonhos e a coluna das gramas por sonhos, tá? 200 sonhos são produzidos com 15 gramas cada. Se eu mudar isso para 10, eu quero saber quantos sonhos vão ser produzidos. O problema é o seguinte, perceba que se eu, por exemplo, aumentar o número de sonhos, eu tenho a mesma massa, né? Perceba que eu não estou aumentando o número de massa que eu faço. Essa massa vai ser dividida em sonhos, né? Eu não estou aumentando o número de massa. Eu tenho a mesma massa, só que eu vou aumentar o número de sonhos. Se eu aumentar o número de sonhos, eu preciso diminuir a gramatura para cada sonho. Dá para entender? O lance é, fiz uma maçaroca lá. Aí eu separei 200 massas. Cada bolinha que eu separei vai ter 15 gramas. O problema é que agora não mais. Vamos supor que ao invés de fazer 200 bolinhas, eu queira fazer 300. Essa nova bolinha vai ter menos que 15 gramas. Ou seja, nesse caso, essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce. Então, qual é o grande lance para resolver isso? Eu vou ter que inverter essa regra de 3. E como eu inverto? Eu mantenho uma coluna igual e a outra eu inverto. Tá vendo? O 15 é em cima e 10 é embaixo? Eu inverti. Agora é fácil, é só multiplicar em cruz e dá para resolver. Então, x vezes 10 é 10x. 15 vezes 200. Dá para cortar esse zero com esse zero. E 15 vezes 20 é o nosso querido 300. Então, eu vou produzir 300 sonhos. Tudo bem? Tranquilidade? De boa, né? Então, aqui a gente consegue generalizar isso. São basicamente passos para a gente resolver a regra de 3. Primeiro passo, você tem que organizar as informações. O que isso significa?
colocar a grandeza embaixo da grandeza certa. Você tem que colocar grama embaixo de grama, ou metro embaixo de metro, ou número de sonhos embaixo do número de sonhos. Você tem que organizar. A coluna sempre é a mesma grandeza. Tudo bem? Aí você precisa estudar a proporcionalidade. Saber se essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Feito isso, você vai inverter caso necessário. Sempre que alguém é inverso, você inverte. Faz algum sentido, né? Se você inverter o invertido, volta ao normal. E aí, você resolve. Tá? Esses são os 4 passos para a gente resolver qualquer regra de 3. Vamos exemplificar com a última aqui. Um professor gastou 12 dias para corrigir as provas dos seus alunos. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 2 professores para corrigir as provas? Mesmo número de provas, né? Então vamos lá. Primeiro, organizar as informações. Então eu tenho o número de professores e eu tenho os dias que vai demorar. Eu sei que um professor corrige em 12 dias. E eu sei que 2 professores vai corrigir em X dias. Tá aqui, né? Organizei as informações. Segunda, estudar a regra de 3. Então vamos lá. Estudar a proporcionalidade. Se eu aumentar o número de professores, eu consigo corrigir isso mais rápido, né? Mais gente trabalhando. Então, eu vou diminuir o número de dias. Show! Então, estudei a proporcionalidade. Inverter se necessário. Aqui né? Porque as flechinhas, uma é para cima, outra é para baixo. Então, vamos inverter. 1 sobre 2. E aqui, onde era o 12 é o x. Onde era o x era o 12. Tudo bem? E aí, basta a gente resolver. Para resolver, é a mesma coisa de sempre. Multiplica em cruz. Então, aqui eu vou ter 2 vezes x é 2x. 1 vezes 12 é 12. O 2 passa dividindo. X igual a 6 dias. Então, 2 professores vão corrigir essas provas em 6 dias. O que faz muito sentido. Já que eu dobrei o número de professores, então eu dividi pela metade o número de dias. Mas nem tudo são flores. Porque a gente tem também o segundo tipo de regra de 3. Que é a regra de 3 composta. É quando a gente tem mais do que 2 grandezas se relacionando. Não precisa ter medo. Aquilo que a gente fez anteriormente serve para cá também. Aqueles passos da gente fazer. Vamos usar ele que vocês vão entender como se faz. Então vamos lá. Em uma fábrica eu tenho 20 funcionários. Então já sei que uma coluna vai ser o número de funcionários. E eu sei que uma fábrica tem 20. Que produzem 4.000 peças. Eu sei que a segunda coluna vão ser peças. E eles produzem 4.000. Beleza? Trabalhando 8 horas por dia. Então, uma terceira coluna horas por dia. Durante 3 dias. Então, minha quarta coluna vai ser em dias. Beleza. O número de funcionários necessários, então, é o que eu vou descobrir, é o meu X, para que essa empresa produza 8.000 peças em 6 dias de trabalho, trabalhando 4 horas por dia, será D. Beleza. Primeiro passo, organizar as informações. Está organizado. Funcionário embaixo de funcionário, peça embaixo de peça, hora por dia embaixo de hora por dia, dias embaixo de dias. Beleza. Segundo passo, tenta lembrar, estudar a proporcionalidade. No caso da regra de 3 composta, é muito importante a gente começar por onde está o X, o estudo. Então vamos lá. Vamos supor que eu aumente o número de funcionários. Se eu aumentar o número de funcionários, manter o tempo, o dias e as horas por dias, eu vou aumentar o número de peças feitas. Faz sentido? Aumentei o número de funcionários, eu vou fazer mais peças. Beleza. Se eu aumentar o número de funcionários, agora manter as peças e manter os dias, eu vou precisar trabalhar menos horas por dia. Concorda comigo? Se eu tiver mais funcionários, eu quero produzir o mesmo número de peças, eu posso trabalhar menos horas. E a mesma coisa funciona para os dias. Se eu tiver mais funcionários e eu quiser manter o número de peças e o número de horas por dia, eu posso diminuir o número de dias. Quanto mais funcionário, menos dia para trabalhar. Beleza? Show! E aí fizemos o segundo passo. Terceiro passo. Inverter se necessário. Vamos inverter então, ó. Esse não inverte, né? Porque a flechinha está igual. A flechinha está igual, esse também não inverte. Esse a flechinha está ao contrário. Então esse inverte.
e o outro é fechamento ao contrário, então esse inverte. Aí você deve estar se perguntando, mas Johnny, como que resolve a regra de 3 composta? Aí é muito simples. É um pouquinho diferente da regra de 3 a simples, né? Aqui, agora que a gente já inverteu tudo, a gente pode transformar isso em frações. Tudo bem? E aqui a gente põe uma igualdade e o resto a gente multiplica. E assim a gente consegue resolver uma regra de 3 composta. Qualquer que seja, de um lado da igualdade vai estar o x, né? A coluna do x, e no outro vai estar a multiplicação do resto. É sempre assim, é sempre da mesma forma. Vamos resolver então. Aqui eu vou cortar esses zeros com esses zeros. Vou dividir o 4 por 4 vai dar 1, vou dividir o 8 por 4 vai dar 8. Então aqui sobrou 1 sobre 2. Vou dividir todo mundo por 4 aqui. Aqui vai sobrar 1 sobre 2. Vou dividir todo mundo por 3 aqui. Aqui vai sobrar o 2. Show? Belezinha. Então aqui nós temos 20 sobre x é igual a 1 vezes 1 vezes 2, que é 2. E 2 vezes 2 é 4. Show. Agora eu multiplico em cruz. 20 vezes 4 é 80. E 2 vezes x é 2x. Passo 2 dividindo. Acabo de descobrir que x é igual a 40. 40 funcionários. 40 funcionários. Tudo bem? Então, quando você vê uma regra de 3 que tem mais do que 2 centenas, não fica com medo. Faz a mesma coisa. Organiza nas colunas certas, estuda a proporcionalidade e inverte se necessário. E aí você resolve. Lembra de resolver. De um lado da igualdade está a coluna do x. Do outro, o resto se multiplica. Show? De boa, né? Vamos então falar do último tema aqui do nosso resumão, que é porcentagem. A porcentagem não é nada menos nada mais do que uma razão com denominador 100. Tipo assim, ó. O número dividido por 100. Por 100. Porcento. Faz sentido? Esse é o nome, não é à toa porcentagem. É o número dividido por 100. Porcentagem. Então, como exemplo, eu tenho o 4 sobre 100. O 4 sobre 100, ele também, se a gente fizer essa fração, né, é o 0,04. E esse cara é o 4%. Tudo bem? Simples, né? Sempre que você vê um 4%, você sabe que é um 4 dividido por 100. É isso que ele está querendo dizer. Vamos resolver então. Primeiro exemplo, né? Ele quer saber quanto é 20% de 80. Então, para resolver isso, você pega o nosso querido 80 e multiplica pelo 20%. E aí você pode resolver. Vou cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. 8 vezes 2 é 16. Então, 20% de 80 reais são 16 reais. Show. Olha lá na B. 30% de 200 pessoas, mesmo esquema. 200 pessoas vezes 30%. Agora é só resolver. Vou cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. 2 vezes 30 são 60 pessoas. Show? De boa, né? Sempre que você quiser achar uma porcentagem de alguma coisa, é só pegar esse número e multiplicar por essa porcentagem. E aqui, para finalizar, eu quero chamar a atenção para alguma coisa. Que é o seguinte. 50% é 50 dividido por 100. Certo? Então é 0,5. Tudo bem? Enquanto 5% é 5 por 100. Então é 0,05. Não se confunda, tem muita gente que confunde, né? Perguntar quanto é 1%? Fala 0,1. Não. 1% é 0,01. Tudo bem, galerinha? Então é isso. Se você gostou, deixa seu like aí. E aí, no próximo vídeo, eu tenho uma lista aí na descrição e eu vou resolver essa lista que está aí na descrição. E eu vou resolver no próximo vídeo. Tenta fazer na sua casa e depois vai lá ver o vídeo para ver como eu resolvo. São todos exercícios de Enem, porque aqui é uma revisão pro Enem. Valeu, pessoal. Espero que tenha sido útil para alguém e falou para vocês.